Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre esse rodo de Irim com Iridium e tudo mais, né? Tá dando muito o que falar, muita gente sem saber o que fazer, perdidos e a galera que indica Iridium e Irim nas suas carteiras recomendadas ou que não que ficavam falando que o fundo ainda era bom, tentando falar alguma coisa para tentar suprir o assinante deles com algum tipo de informação. E eu vou fazer esse vídeo para dedicar um pouco sobre esse assunto, para a gente conversar. Afinal, vocês sabem, né? Deve ter uns 3 anos, pelo menos, que eu bato no Iridium e o pessoal, esse cara é doido, esse cara é doido, esse cara é doido. Então eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar, né? Sobre o ocorrido e sobre a resolução que eles estão fazendo. Primeiro ponto, sobre a resolução. Gente, para o Iridium se resolver, ele tinha dois caminhos apenas. Né? O caminho, na verdade, são três, né? O que ele está fazendo hoje, que é um caminho que não leva nada a lugar nenhum, então a gente descarta esse terceiro. E ele tinha dois caminhos basicamente, né? O primeiro, que é o que ele está fazendo agora, uma incorporação e tal, para fazer um reset de preço médio, beleza, né? Isso aí a gente já fala sobre esse assunto. E o segundo caminho, que era aquilo que eu já falava em vídeos, que é ficar aí mais ou menos um ano sem pagar proventos, ou retendo proventos de forma bem agressiva, para conseguir ir rapando os prejuízos, principalmente da carteira de fundo imobiliário, né? Esses dois caminhos, galera. Não tem outra coisa. Não venha com esse papo de não, quando a Selic cair, as coisas vão andar, a carteira de fundo imobiliário vai melhorar. Galera, porra, pelo amor de Deus. Você já viu a carteira de fundo imobiliário do Iridium? Que desastre. Vocês acham mesmo que algum dia a gente vai ter Deva, HCTR, Tord, Serra Verde, que vale R$ 0, se recuperando de preço? Não vai. Não vai, gente. Não vai. Entendam isso. Você nunca mais vai ver HCTR a R$ 120, Deva a R$ 100. Isso não vai acontecer. Esquece. Esquece, gente. Para chegar nesse preço tem que subir 300, 400%, né? O que é extremamente improvável. O que é extremamente improvável. Então, assim, pro pessoal que fica esperando. Não, e eu assim, eu tô usando Deva HCTR, que são exemplos mais exagerados. Eu posso usar um fundo que não tem. Que deu muito problema, mas não é tão cabeludo o problema igual é nesses fundos. PPR. Vocês acham que esse PPR vai voltar pro preço de Iridium, que é 80 conto? Meu amigo, a Selic pode ficar menos 15, que não vai chegar nesse preço. Pode botar Selic negativa, que não vai acontecer. Então, assim, tem coisas que o tempo não vai resolver, uma melhora macro no país não vai resolver. E, claro, esses fundos, se a Selic cair bastante, esses fundos vão andar um pouco? Até podem andar um pouco, mas sim, não tem futuro. Então essa ideia de, vamos esperar resolver o cenário mudar para fazer alguma coisa, isso aí nunca vai acontecer. Isso aí é conversa para boi dormir e não faz muito sentido. Esse é o meu primeiro ponto sobre esse assunto. O segundo caminho, que é o que eles estão tomando agora, que é a questão do reset dos preços médios e incorporação do IRIM, já era algo que eu já tinha cantado essa pedra aqui no canal, já tinha falado que poderia acontecer várias vezes, né? E o que aconteceu? Tem algumas coisas que são meio nebulosas nesse processo, né? Primeiro delas começa no IRIM lá atrás, quando eles aprovam uma taxa de performance no fundo. Beleza, eles voltaram atrás disso, mas voltaram atrás porque o cotiza chiou. Então tem essa primeira, digamos, nebulosidade aí na história, que foi essa taxa que eles colocaram no IRIM, preparando o terreno para a incorporação que estava por vir. Segundo ponto, que é bem nebuloso nessa história, é a questão da compra do fundo de tijolo, do monoativo de tijolo. Todo mundo. Cara, é difícil falar que qual que é, porque eles não falaram, mas suspeita-se que é o tal do EZ Tower, que tem dentro lá do BTHF, né? Então suspeita-se que é isso. Afinal, o BTHF, antigo BCFF, tem uma posição enorme em IRIM
E, assim, se ele não aprovar a Assembleia em Irim, não acontece. Não acontece. Então é praticamente impossível acontecer se o BCFF, BTHF não der a benção dele. Só que aquela coisa, o que o cotista do Iridium tem a ver com essa história? Né? Se o BTG não quer, por qualquer motivo, essa incorporação, ou quer condicionar, aproveitar o momento, né, suponhamos que seja o BTG, ou qualquer um que seja o institucional que está meio que forçando o fundo a comprar esse ativo de tijolo, cara, dane-se ele. Meu amigo, um abraço pro gaiteiro, se vira aí com esse negócio, lança um outro fundo, com 5 milhões de reais que seja, né? É contornável isso. Lança um outro fundo, 5 milhões de reais que seja, acabou. Resolvido o problema, né? Resolvido o problema. O próprio IRDM poderia bancar esse IPO desse fundo de poucos milhões de reais. Fazia esse IPO desse pequenino fundo e aí pegava e ele incorporaria o Iridium, né? Contornando aí esses problemas que apareceram aí de ter que comprar um imóvel de tijolo, tal, não tem nada a ver com o Cascaus, né? E enquanto isso, o Irim foda-se. Dane-se o Irim, sabe? Deixa o Irim pra lá. Se o BTG quiser assumir a gestão dele, assume. Se não quiser, também não assume. Se achar ruim, pega e tora um monte de prejuízo no Irim e deixa sem distribuição, dane-se. Né? Aquela questão, ninguém quer esticar a corda, ninguém quer se indispor com um amiguinho institucional. Pode se indispor com um cotista. Porque pra mim é uma falta de respeito uma proposta dessa. Com um cotista a gente se indispõe, manda uma proposta pornográfica, sem pé nem cabeça, para ter que incorporar um fundo de tijolo. Mas com o meu colega institucional, não. Meu colega institucional tem que ficar tudo muito bem, né? Então esse é um ponto nebuloso dessa história, que é essa parte do imóvel e tal, isso aí não ficou muito legal. Mas assim, galera, é algo que já estava mapeado que poderia acontecer, rolos e dores de cabeça, tem 3 anos. Tem 3 anos que o Iridium está nessas, até mais, né? Até mais, 3 ou 4 anos. Só de canal já temos 4 anos. E desde então o Iridium está se enroscando nessa história. Então, assim, tem tempo que o Iridium já está se enroscando. E aí aquela coisa, o que começa errado não vai terminar certo. Vai terminar errado também. A vida é assim, gente. O que começa errado termina errado. Então o problema do Iridium, não, claro, isso que ele está fazendo agora, essa questão do imóvel de tijolo que ficou sem as atenções, isso é a perda patrimonial que o cotista de Iridium vai ter. Afinal, lá atrás, o cotista de Iridium entregou para Iridium uma nota de 100 reais. Essa nota de 100 reais ela não vai estar valendo mais 100, ela vai valer alguma coisa, né? Vai valer o VP atual, que já considera todos os fundos imobiliários, toda a marcação no mercado e tal, não sei o quê. Querendo ou não, só a nota de 100 reais ela não vai valer mais 100, ela vai passar a valer. Eu não sei quanto é que é o VP desse negócio, o quê? 80 reais deve ser? Enfim, você vai perder dinheiro. Ponto. Se o mercado virar igual os analistas aí, que estão sendo até contrários da situação, falam, quando o mercado virar, a coisa sobe e tal. De fato, se o mercado virar e tudo dentro do Irim, né? Agora que vai ser Irim, subir, a sua nota de 100 reais que virou uma nota de 80 não vai voltar para 100 reais. Porque tudo que exceder os 80 reais, eu tô usando 80 reais como exemplo de VP, eu não sei quanto é que é o VP desse negócio e foda-se, também não vem ao caso, mas tudo que tiver acima desses 80 reais não vai voltar pro seu dinheiro, porque vai virar lucro. Então esse lucro o fundo vai vender e vai te entregar como rendimento. Então sua nota, que era de 100, ela nunca mais vai valer 100 reais. Porque você vai ter uma perda patrimonial nessa história, né? Tanto que nos dois caminhos que o fundo tem, uma grande diferença dos dois é que no primeiro caminho que eu falei com vocês, onde o fundo executaria os prejuízos todos e ficaria tipo 1 ano aproximadamente sem distribuir, a cota que está valendo 80, o patrimonial que está 80, sairia acima disso. Porque quando ele executaria o prejuízo, iria recompor o VP. Né? Então o primeiro caminho, por mais que é mais doloroso, é 1 ano sem provento, praticamente 1 ano, né? Pode ser até mais. Pelo menos sua nota de 100 reais estaria conservada lá atrás, né? Pois bem.
Mas não é o que está acontecendo, então paciência. Então, assim, essa perda patrimonial é algo que não tem como fugir, né? E paciência. Mas, cara, o que começa errado não vai terminar certo, vai terminar errado. O Coty, quem tá puto com a incorporação, quem tá puto com o Irídio, cara, vocês acreditaram numa falácia. Venderam para vocês que o fundo ia se recuperar, venderam para você que ainda era um bom produto, e, gente, não é. Eu vou falar de vocês. Eu já fui cotista de DHCTR, de DEVA, de TOR, de Irídio. E vocês sabem, né? Nem todo mundo sabe, porque o canal era muito pequeno. E hoje esses vídeos não estão nem disponíveis por questões legais aí para evitar encheção de saco, né? Depois que a gente viu o pessoal da Equitari indo para cima da Suno, eu vou ficar dando mole. Não vou. Não vou dar de lambuja para eles um possível processo. Por mais que eu ganharia, eu sei que eu ganharia tranquilamente. Mas a encheção de saco, gastar com advogado, não sei o quê. Por mais que esses caras já estão totalmente ferrados e acho que a última preocupação deles deveria ser um YouTube. Mas, para quem assiste o canal desde o início, não vai me deixar mentir. A gente começou o canal aqui expondo as merdas de GCTR, DEVA, TORD. Na época esses fundos pagavam e caralhamba. E aí aparece eu, um maluco. Pô, o que esse menino, né? O pessoal falava, o que esse moleque tá falando mal? O fundo paga pra caramba, Iridium paga pra caramba, não paga pra caramba. E esse cara falando que não presta, que tem rolo, que tem dor de cabeça. Pois bem, tudo se confirmou, né? Quem viu, viu. Quem não viu, felizmente, paciência. Então, assim, eu fui o primeiro a falar desses assuntos, porque o pessoal, ninguém falava, né? E aí, lá atrás, como eu falei, eu era cotista desses fundos todos, e aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ver as coisas, eu falei, esse negócio tá fedendo, esse negócio tá esquisito. Eu lembro que eu vendia HCTR, meu preço médio nele era R$ 120. Todo mundo tinha o preço médio de HCTR de R$ 120, né? Porque era o valor das ofertas, e o fundo não caía abaixo disso, mas nem por um, né? Pois bem, era 120. Eu lembro que eu vendia HCTR, eu vendia metade a 130 e a outra metade a 125, um negócio assim. E na época, o que eu fiz? Eu falei, cara, esse negócio aqui tá fedendo, esse negócio é esquisito. Quer saber de uma coisa? Eu vou vender tudo que eu tenho, que é ligado a esse grupo, né? Botar meu lucro no bolso. Um ou outro eu tomei prejuízo, Tord eu tomei prejuízo, por exemplo. Mas vou botar tudo no bolso e vou manter só Iridium. Porque, a priori, o Iridium tá fazendo um giro com esses fundos e tal. E imagino eu que um gestor profissional, né, se eu, que sou um Zé Ninguém, estava enxergando na época tudo que estava acontecendo, imagino que o gestor já está mapeando isso e uma hora ele vai dar saída. Ele está aproveitando o ágil, brincando no secundário e tal, porque naquela época era muito fácil. Não, ele não saiu. Tanto que o momento que eu vendi Iridium, eu lembro claramente que foi uma emissão, acho que foi uma das últimas emissões de HCTR que o Iridium botou grana. O Iridium ele vinha diminuindo a posição de HCTR, vinha diminuindo. E ele pegou e aumentou a posição pra caramba. Tipo assim, cara, eu acho que até vídeo no canal disso, eu mostrando o mapa de como é que a posição de HCTR subia e depois caía. E aí, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. E aí, ele aumentou pra caramba a posição. Eu falei, opa, esses caras não estão por dentro do que tá acontecendo, ou simplesmente estão torando e foda-se. Então foi a hora que eu vendi Iridium. E na época eu devo ter vendido o quê? Putz, eu nem lembro quanto é que eu vendi. Eu vou olhar, que eu nem devo estar anotado em algum lugar. Mas eu ainda vendi Iridium bem também, né? Deixa eu ver se eu acho. Aqui na planilha. Foi lá em 2000 e quanto? 2021, se eu não me engano. 2021. Na verdade, 2022. Maio de 22. Maio de 22 eu vendi Iridium e HCTR e Companhia Limitada foi em outubro de 21. Então, eu fiz isso. Eu falei, cara, como é que eu vou me expor a esse rolo que está acontecendo nesse fundo, nesses fundos todos? Eu falei, vou me expor via Iridium, né? Eu vou ficar com o Iridium e aí, se eu ver que o negócio tá ficando esquisito, eu saio fora. E boa. E aí foi o que aconteceu, né? Foi também na época que eles compraram o Serra Verde. Não sei se vocês lembram disso também, né?
Nessa época. Acho que eles participaram da emissão e compraram cotas de Serra Verde do Tord. Acho que foi mais ou menos na mesma época. Tem muitos anos, né, galera? Mas enfim, juntou as duas coisas. E aí, cara, eu olhei e falei, esses caras, eles estão no rolo. E aí eles foram lá, ajudaram o Tord pra caramba, comprando cotas de Serra Verde, deu um resultado gigantesco lá no Tord. O Tord tava com resultado negativo. Ajudaram o Tord. Isso, ó, eu tenho. A data do vídeo tá aqui, ó. 18 de maio. Né? E foi nesse momento que eu passei o Iridium para frente, né? Então, assim, o problema vem lá de trás, gente. Não é de agora, né? Não é de agora. O que vocês têm que entender é o seguinte: quem tá desesperado, quer saber o que fazer e tal, e principalmente quem assina algum produto que indica esse fundo. Cara, não adianta o hoje. O problema tá lá atrás. O que tá acontecendo hoje é a consequência de tudo que já aconteceu nesses últimos 3 anos, 4 anos. Então, assim, não adianta ficar desesperado agora. Falta de aviso não foi, ó. Falei. Paciência, né? Agora aconteceu. Então, assim, essa resolução que o Rio está fazendo é o único caminho viável que ele tem para resolver. Vai ter perda patrimonial, com certeza, como eu já falei com vocês, mas é uma tentativa de tentar resetar tudo para conseguir fazer a coisa sair do papel, né? Então, assim, acho que é isso, né, para comentar desse imbróglio todo e tudo. Né? Eu não ia nem gravar mais vídeo desse assunto. Tem um vídeo do Iridio, do relatório que tá para sair. Eu comentei alguns pontos sobre o acontecido e tal, mas eu nem ia fazer nada sobre o fundo especificamente, porque eu imagino que quem me assiste e, né, considera o que eu falo aqui, certamente já não tem esse fundo, já tem muito tempo e tá só igual eu, olhando de fora, dando risada do pessoal desesperado e dos analistas tentando falar alguma coisa para tentar, né, fazer com que não pareça que o acidente dele tá sendo arrombado. Mas é o que é. Então, assim, galera, vamos ver aí nos próximos capítulos. A situação do fundo, como eu falei, não é fácil. Mas é o que é, né? Mas é o que é. Beleza, turma? Então não adianta ficar putos, reclamar. A resolução não tem muito outro caminho. Claro, o que dá para fazer é tentar barrar a compra do imóvel. Mas aí, se isso acontecer, muito provavelmente, a outra parte lá no Irim vai barrar também. E aí, eu já cantei a pedra. Qual que é o caminho? Cria-se um novo fundo. Cria-se um novo fundo. Chama uma assembleia. E faz de novo. E faz de novo, tranquilo. Light. E aí dá uma banana lá pro Irim. Deixa o Irim para lá. Que se dane essa nhaca. Então assim, galera, é isso que tem para comentar sobre esse rolo todo chamado Iridium. E vamos torcer para a resolução sair da melhor maneira, né? Mas é aquela coisa, se você não tá em Iridium hoje, até hoje, né? Procurou, achou, né? Quem lembra, né? Meu pai falava muito isso quando eu era um moleque fazia alguma merda. Quem procura acha, quem procura acha. Pois é, vocês procuraram, vocês acharam, né? Quem procura acha. E é engraçado, às vezes a pessoa comprou o Iridium a R$60, lá na mínima, que foi um tempinho atrás, né? Uns meses atrás aí o Iridium bateu 58, R$60. Aí o pessoal ainda se pergunta, o que fazer? Meu amigo, você conseguiu comprar esse negócio na mínima e ainda tá pensando no que fazer? Tá de sacanagem, né? Então, é o que é. Quem for tomar prejuízo nessa história, paciência, né? Vocês já estão no prejuízo, né? Não adianta esse cara aí, eu vou tomar prejuízo em comparação. Você já está no prejuízo. Esquece, não vai voltar para R$100, gente. Não vai. Pode cair essa ali que for, não volta. Aí agora no Irim, pelo menos é uma tentativa de pelo menos limpar a sujeira para debaixo do tapete e aí conseguir ter que o fundo siga a sua vida
pelo menos de forma minimamente saudável, assim, sem ser esse morto-vivo que ele é hoje. Hoje o Iridium é um morto-vivo. Vocês já viram na rua? Você está andando na rua, você vê lá um mendigo, um bêbado caído, todo ferrado. É o Iridium, é um moribundo. É um moribundo. Tentativa agora é só pegar ele, dar um banho, fazer a barba dele, para ver se ele fica menos moribundo, mas ele vai continuar sendo moribundo. Mas pelo menos moribundo não, que não vai feder e não vai estar bêbado. E com a barba feita. Né? É muito isso. O Iridium é o que é. Mas vamos torcer aí para que melhore e que, né, o prejuízo dos cotistas seja o mínimo possível. Mas que vai ter prejuízo, isso vai. Isso aí esquece, galera. Que não vai ter prejuízo. Esquece. Né? Aquela coisa. Eu fico pensando, quem comprou esse fundo lá atrás a mais de R$ 100, cara, e não vendeu, porra, paciência. Para os bonitos que achavam que o negócio ia recuperar, não, eu sou grandão, eu tô comprando 80, estou comprando a 70, a 60, estou fazendo preço médio, não sei o quê. Aqui, ó, para vocês, ó. Se ferraram. Gente, entenda uma coisa, fundo imobiliário é um produto para ser simples, para ser tranquilo. Não se metam com tranqueira. Quando você se mete com tranqueira, a chance de um negócio desse acontecer e você se ferrar é muito grande. Então, assim, cuidado, né? Mas é isso. Então, tamo junto aí. Valeu. Até a próxima. Fui.